Quero dar boas-vindas ao novo deputado Thiago Manzoni, do PL. Deputado, seja bem-vindo, parabéns pela vitória. Bom dia, Rodrigo, te agradeço pelo convite de estar aqui. Bom dia, Thalita, bom dia ao nosso ouvinte da Band News. É uma alegria para mim estar aqui, estou muito honrado pelo convite. Deputado, o senhor inicia agora um novo mandato, tem uma interlocução muito grande com uma camada da população ligada ao presidente Jair Bolsonaro, mas eu gostaria de começar, antes de entrar nesse território político nacional, falando do Distrito Federal. Quais são suas bandeiras e qual será a sua prioridade aqui na Câmara Legislativa? Legal. Rodrigo, a nossa campanha se pautou em 3 pilares principais, né? Eu tenho a família como a base de tudo. São princípios, né? A gente fez poucas promessas e apresentou muitos princípios, valores, ideias. Então, a família como a base de tudo, devendo ser preservada, devendo ser bem trabalhada para que a gente possa ter uma sociedade, um tecido social menos esgarçado. Eu acredito muito que quando as nossas famílias forem fortes, a nossa sociedade vai ser forte. Um outro pilar é a geração de emprego e renda, né? A gente precisa facilitar a vida de quem gera e de quem precisa de emprego e renda. Na minha opinião, a melhor política assistencial que existe é emprego. O que as pessoas querem é trabalhar, receber o seu salário, levar dignidade para casa, levar comida para casa, poder crescer, poder evoluir na vida. E o terceiro pilar é a fiscalização do Poder Executivo, mas não uma fiscalização no sentido de fazer oposição ao governo, mas uma fiscalização no sentido de ajudar o governo do Distrito Federal a apontar eventuais gargalos, eventuais falhas na prestação de serviço público e poder construir junto um Distrito Federal melhor para a nossa população. Esses foram os nossos 3 pilares durante a campanha, esses são os nossos princípios e valores, e eu penso que teve muita aderência da população do Distrito Federal. Eu penso que grande parte dos cidadãos aqui do DF querem isso. Deputada, a gente fala sempre dessa renovação, né, das novas propostas, dos novos políticos, enfim, que o Distrito Federal vai ganhando, mas novos assim, às vezes na eleição, mas a gente sabe que a trajetória, né, é uma trajetória extensa até que vocês consigam ali o posto. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história com o Distrito Federal, já tentou um outro cargo, né, agora veio para deputado distrital, e quando acontece aí essa afiliação ao PL, enfim, um pouquinho da sua trajetória até aqui. Legal. Thalita, minha família veio do Rio para cá. Eu tinha 6 anos de idade e chegamos aqui. Eu sempre fui morador da Asa Norte, morei muitos anos na 111 Norte, e depois me casei e morei em outros lugares, mas sempre na Asa Norte. Sou advogado, sou casado, pai de 2 filhos, e em 2016 o cenário político nacional me trouxe uma indignação que me levou a querer concorrer a um cargo de deputado federal. A gente vivia um momento de muita recessão no Brasil, uma recessão econômica severa, muito desemprego, muitas empresas fechando, e uma pauta moral conduzida pelo então governo federal, da qual eu discordava completamente, né? Eu falei que sou pai de 2 filhos, a minha maior preocupação naquele momento eram os meus filhos, que estariam sendo expostos nas escolas a princípios e valores que eu não acredito. Então, foi essa indignação que me levou a ser candidato na primeira vez, em 2018. Eu fui candidato a deputado federal defendendo as mesmas bandeiras, as mesmas pautas, e a minha campanha foi muito barata. Eu acabei, como eu nunca tinha sido candidato, Thalita, eu nem sabia como era uma campanha. E eu acabei desenvolvendo um método meio instintivo de fazer campanha, procurando voluntários que acreditassem, meus amigos, né, que acreditassem nas bandeiras, nos propósitos da campanha, naqueles princípios e valores que se tornassem multiplicadores de votos. Então eu fiz uma campanha que me custou R$64 mil em 2018 e que me levou quase a 12 mil votos. Esse processo a gente repetiu em 2022. Temos muito apoio voluntário, temos uma base sólida. Eu tive, em março agora de 2022, a alegria de estar com a deputada Bia Kicis, deputada federal reeleita, né, a deputada mais votada proporcionalmente do Brasil, e passar a integrar o grupo dela, né? Me filiei ao PL, então, em março de 2022, e continuamos o trabalho que já vinha sendo feito, e esse trabalho se mostrou muito efetivo, muito eficaz. Certamente que desses 25.554 votos, que eu quero, aliás, aproveitar a oportunidade e agradecer a população do Distrito Federal que me honrou com esses 25.554 votos, dizer que para mim é uma honra, uma alegria e uma responsabilidade também.
E aí, durante esse processo todo, a gente já tinha essa base, então, e certamente fomos impulsionados pelo trabalho da deputada Bia, pelo trabalho do nosso presidente Bolsonaro, que acabou nos levando aí a terminar em 9º lugar no geral nessas eleições. Estamos recebendo hoje Thiago Manzoni, do PL, deputado distrital eleito. Agora, deputado, ontem a gente recebeu aqui também o deputado, seu colega de partido, Joaquim Roriz Neto. Ele estava nos falando da disputa interna no partido, né, que estava ali, olha, acirrada. E o senhor conseguiu, com a sua votação, desbancar aí, ou passar na frente, de políticos tradicionais aqui da Câmara Legislativa. Gaciel Maia, também o deputado Sardinha. Ao que o senhor atribui essa escolha do eleitorado, inclusive do próprio partido, para o novo, né? Para aquele parlamentar que não tinha mandato ainda? Rodrigo, vou te ser muito sincero. Eu atribuo, em primeiro lugar, a Deus o que aconteceu. Foi um fenômeno que não tem muita explicação natural, né? Eu contei aqui o processo da nossa campanha na resposta anterior, mas é um fato que eu vejo como um fato que isso tudo não seria suficiente se Deus não quisesse que eu tivesse essa cadeira. Então, assim, realmente foi um processo muito acirrado. Nós tínhamos grandes nomes, nomes tradicionais da política do Distrito Federal, né? O Gaciel Maia vinha de 3 mandatos consecutivos, se eu não estou enganado. O deputado Sardinha fez um grande trabalho, saiu de 6 mil votos, ele foi eleito em 18 com 6 mil votos para quase 20. E acabou que eu me sobressaí e cheguei lá. Como é que eu vejo? Eu penso que o eleitor, ele não está buscando só pessoas novas. Hoje eu percebo a gente, nesse processo, né, de anos aí, conversando com pessoas e discutindo ideias, valores, a impressão que eu tenho é que o Distrito Federal e o Brasil entraram em um processo de mudança na forma de se fazer política e de se fazer campanha eleitoral. O eleitor está procurando princípios e valores, o eleitor quer se ver representado nas pessoas que vão estar lá. E eu penso que são os princípios e valores que eu defendi na campanha e que são os princípios e valores pelos quais eu vivo, que encontraram aderência na população e que fizeram com que a gente tivesse essa votação tão expressiva. Eu acredito muito, Rodrigo, que esse é um processo irreversível. O eleitor está cada vez mais esclarecido, está cansado daquelas promessas, e aqui não me refiro só aos concorrentes do meu partido, não. Mas, assim, o político tradicional, ele fazia muita promessa, e o eleitor, ao longo do tempo, foi vendo que grande parte dessas promessas, além de serem não cumpridas, elas eram inexequíveis. Então, ao longo do tempo, o eleitor brasileiro tem se voltado mais para princípios e valores que ele quer ver representados, e aí isso independe de espectro político, né? Tem eleitor que se alinha mais à esquerda, tem eleitor de direita, mas os princípios e valores que estão lá, eu penso que hoje são o que mais importam para o eleitor. E eu penso que é isso que faz com que a nossa campanha tenha tido tanta aderência, mesmo uma campanha barata, onde nós gastamos pouco dinheiro, muita gente voluntária, como eu respondi para a Thalita na resposta anterior, e esses princípios e valores ganhando aderência e nos levando a essa votação expressiva de mais de 25 mil votos. Deputada, eu estava lendo um pouquinho, né, das suas propostas, enfim, o que o senhor pretende fazer agora com o mandato, e um dos pontos ali que eu vi é um ponto polêmico que a gente não tem consenso nacional, não tem consenso local, que é o ensino em casa, né, que é o homeschooling. A gente, aqui na Band News, a gente acompanha essa discussão desde o início, né, de todos os lados que são colocados, dos pais, das escolas, o acordo que se tentou chegar para que a gente pudesse ter implementação. Mas fato o senhor acha possível que aqui no Distrito Federal a gente consiga ter essa implementação efetiva do homeschooling? O senhor realmente acredita que isso a longo prazo, a médio prazo, vai trazer um cenário diferente para as nossas crianças, né? Na educação como um todo? Acredito, Thalita. O homeschooling, ele é uma alternativa, né? Ele não é uma obrigatoriedade. As famílias não estão vinculadas a fazer homeschooling, mas eu acredito que as famílias que querem fazer, elas têm que ter a liberdade de poder realizar a escolarização dos seus filhos por meio da educação domiciliar. Hoje a gente já tem uma legislação em vigor, né? Eu penso que ela precisa ser aprimorada, precisa ser melhorada, e eu penso que a nossa forma, o nosso modelo de escolarização também está passando por um processo de mudança, porque o mundo mudou, né? A verdade é que hoje
O mundo é praticamente digital, virtual. Grande parte das matérias que nós estudamos quando estávamos na escola, elas até perderam um pouco do sentido, né? Nesse mundo atual que a gente vive. Isso vai continuar acontecendo e essas alterações, eu penso que essas mudanças que vão acontecendo no curso da história, é muito difícil um modelo tão rígido quanto o nosso acompanhar. Então, eu acredito muito que esse modelo vai precisar ser revisto, acredito muito que as famílias que queiram efetuar o homeschooling, né, esse ensino domiciliar, tem que ter o poder e o direito de fazê-lo, desde que isso, obviamente, seja acompanhado pela evolução daquela criança ou daquele adolescente nas matérias, nas disciplinas em que ele precisa alcançar lá os resultados, né? Alfabetização, português, matemática, etc. Uma das grandes virtudes que eu vejo na educação domiciliar, talvez seja a maior, Thalita, é a possibilidade de você focar naquilo que o aluno tem maior aptidão, maior talento, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que chegam na idade adulta e não conseguem desenvolver o seu potencial por completo, porque sempre foram voltados para outros segmentos que não aquilo onde ela tem aptidão. Então, eu penso que uma das grandes virtudes do homeschooling é poder desenvolver nas crianças e nos adolescentes aquelas áreas da vida aonde ele tem mais aptidão, seja um dom artístico, cultural, seja a matemática, enfim. Agora, deputado, essa seria uma legislação local? Teria como adaptar a legislação local? Não seria numa esfera federal, no Congresso Nacional? Já existe, Rodrigo, uma legislação federal, né, e ela foi trazida para cá. Me falha a memória agora, não me lembro quem foi o deputado que trouxe para cá, enfim, o autor do projeto daqui, mas existe uma legislação distrital já. Na verdade, eu penso que essa legislação deve garantir às famílias o direito e regulamentar de que forma isso vai se efetivar. Acho que a gente tem como aprimorar, mas já existe. Essa discussão, obviamente, ela vai se dar preponderantemente no âmbito federal, mas aqui, dependendo do que acontecer no âmbito federal, a gente consegue trazer muita coisa boa aqui para o Distrito Federal e para as nossas famílias. Agora, deputado, essa é uma discussão que a gente sabe que tem aí quem é contra e quem é a favor, e polariza também o debate, né? É um debate que a gente vê muito presente, a gente nota pela participação dos ouvintes, quem é a favor, quem é contra. Mas eu perguntaria ao senhor, nesse campo da educação, se não seria importante, nesse momento, priorizar. Por quê? A gente passou por uma pandemia e o Distrito Federal foi mal. Foi mal na articulação de alternativas para os alunos. E por que foi mal? Porque os nossos alunos aqui da rede pública ficaram cerca de 4 meses sem alternativa. Ficaram sem aula. Isso provocou, em função disso, uma evasão escolar, uma dificuldade muito grande. E se chegou à conclusão que as famílias e as crianças, obviamente as mais pobres, tinham dificuldade de ter acesso às tecnologias. Então, o que a gente viu no Distrito Federal é que, na semana seguinte ao fechamento das escolas, as escolas privadas conseguiram rapidamente alternativas e as públicas demoraram demais para oferecer teleaula, internet para os alunos que não tinham, enfim. Não seria o momento de priorizar para quem mais precisa aí da educação básica, deputado? Sim, Rodrigo. Então, são duas coisas distintas, né? Uma coisa é a possibilidade de fazer educação domiciliar, sou favorável. Outra coisa é a questão da educação pública. Nós precisamos melhorar o nosso modelo. Eu penso que nós precisamos rediscutir o nosso modelo da educação pública e encontrar alternativas que viabilizem uma melhor escolarização, principalmente no que diz respeito à educação de base. Rodrigo, eu acho que o nosso modelo precisa começar a ser revisto de para onde vai o recurso. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir no Brasil, e aí não é só no DF, é para onde vai o recurso. Porque a gente prioriza muitas vezes o ensino superior e a verdade é que quem ocupa as cadeiras das faculdades públicas são, na verdade, os alunos egressos das escolas particulares. Há uma diferença grande ainda, e a gente precisa corrigir isso, de qualidade do ensino privado nas escolas e do ensino público, e aí quem vem da escola particular ocupa
as faculdades públicas. Nós precisamos destinar o recurso para o ensino básico, para que o aluno que vem da rede pública consiga competir com o aluno que vem da rede privada em igualdade de condições. Agora, o modelo para se fazer isso, aí eu acho que essa discussão ela é ampla, eu acho que ela vai demorar bastante tempo. A gente precisa trazer os atores importantes no que diz respeito à nossa educação para conversar, mas conversar de maneira a pensar em quem é o principal sujeito dessa demanda, que é o aluno, que é a população. A gente vê, às vezes, cada sindicato puxando para o seu lado, às vezes existe muito classismo, cada categoria puxando para o seu próprio lado e o aluno fica em último lugar lá. Eu me lembro que eu fui entrevistado, na verdade eu compunha a bancada em uma rádio e entrevistei um deputado distrital na época da pandemia. E ele falou assim, não, eu estou aqui para defender os interesses da minha classe, eu sou do sindicato dos professores e tal. Eu falei, mas quem está sofrendo são os alunos lá na ponta. Tem aluno que tem família que tem 4 filhos e não tem um ponto só para uma criança assistir a aula. Como é que a gente vai fazer? Então a gente teve muita dificuldade e aí tem uma geração que vai sofrer muito de alfabetização, de ensino básico. As crianças que estavam ali no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental sofreram demais. A gente vai precisar corrigir isso. E essa, Rodrigo, é uma das... certamente vai ser uma das pautas que a gente vai trabalhar muito e batalhar muito para entregar um melhor serviço público para a nossa população e, principalmente, que fique muito claro, para os alunos, porque eles são o objetivo, eles têm que ser o objetivo final das nossas escolas e da nossa Secretaria de Educação, né? Eles são os destinatários do serviço público. Deputado, e mudou muito nas últimas eleições, o senhor veio para deputado federal, agora a deputado distrital. O que muda nessa logística? E eu acho que, eu tenho certeza, como deputado distrital, o senhor fica mais próximo aqui da população, né? Na sua concepção, muda muito ou acaba que no fim das contas o mesmo acesso, né? O senhor também pode conseguir como deputado distrital ali para políticas aqui para a nossa região? Então, primeiro, no processo da campanha, não mudou muito, porque a nossa campanha sempre foi de corpo a corpo. Como a gente tem pouco recurso financeiro, a gente precisa estar perto da população e precisa desse apoio voluntário. Então, no que diz respeito à campanha, foi muito parecido. Agora, o depois... eu penso até que o deputado distrital ele tem mais proximidade com a população do que os outros cargos aqui do DF, né? A gente acaba que a nossa Câmara Distrital... ela reúne o que nos outros estados é a função do deputado estadual e do vereador, né? E essas duas funções, elas estão muito próximas da população. Então, a população nos vê e espera de nós que nós resolvamos os problemas mais básicos e que afetam a vida de todo mundo em todo o tempo. Então, o que a gente mais ouve é a mobilidade é muito ruim, transporte é muito ruim, a calçada é muito ruim, não tem acessibilidade, a gente se sente inseguro o tempo inteiro. Então, são os problemas que afetam a pessoa, a vida das pessoas no dia a dia. Então, eu acho que é uma obrigação nossa como parlamentar, e esse compromisso eu assumi durante a campanha e assumo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso eleitor que está aqui na Band News, é o compromisso de estar próximo, de ser os ouvidos da população, os olhos da população e a voz da população do DF, né? E a gente vai trabalhar muito pelos próximos 4 anos para entregar um Distrito Federal melhor para a população, porque o nosso povo merece. E aumenta mais a demanda ainda quando é distrital, né? Aumenta. Porque aí, como o senhor disse, o senhor vai ali no bairro, vai ouvir ali, olha, não está passando, o caminhão do lixo não está passando aqui. Acho que seu trabalho vai ser um pouquinho mais... É muito legal. E esse trabalho, eu falei na resposta, numa resposta anterior que dei para o Rodrigo, falando sobre fiscalização, esse é um trabalho que o deputado distrital faz que pode ajudar e muito o governo. Porque quando o deputado distrital está lá com a população lá na ponta e ele está ouvindo as demandas e ele consegue absorver isso e levar para o administrador regional, para o secretário, para o próprio governador, a gente consegue encontrar soluções juntos. E eu acho que chegou o momento da gente se reconciliar com os nossos princípios e valores e trabalharmos juntos pelo Distrito Federal e pela nossa população. Eu acredito muito, Thalita, que passou o tempo em que a política era para o político.
A população quer que a política volte a ser para ela, e esse compromisso eu penso que eu e meus futuros pares lá na Câmara Distrital vamos fazer. Nós vamos fazer 4 anos de muito trabalho para o povo do Distrito Federal. Deputado, olhando a nominata aqui dos parlamentares eleitos, talvez o senhor tenha sido o parlamentar com o maior número de votos, o mais ligado ao chamado bolsonarismo, e a defesa dos princípios do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber como é que vai ser a sua participação agora nessa campanha, como é que está sendo a participação nessa campanha de segundo turno aqui no Distrito Federal. Já começamos o trabalho, né? Bolsonaro, se o Brasil fosse o Distrito Federal, o nosso presidente teria sido reeleito no primeiro turno. Então aqui a margem entre ele e o Lula é muito grande, né? A margem de vantagem que ele tem é muito grande. A gente já começou o trabalho, Bolsonaro precisa virar a eleição. A minha forma de pensar, né? Nós temos aí muita gente indecisa, muita gente que não votou, e a gente precisa ir atrás desses votos, sempre ressaltando os princípios e valores. E o governo do presidente Bolsonaro, fazendo uma análise fria e desapaixonada, Rodrigo, na minha opinião, é um governo excelente. Um governo que enfrentou 2 anos de pandemia. Acabou a pandemia, começou uma guerra no continente europeu. E é um governo que está entregando a inflação ao final dos 4 anos, né? Nós temos a inflação controlada, nós temos o PIB do Brasil subindo, nós temos geração de emprego, nós temos redução de tarifa de imposto com aumento na arrecadação, ou seja, a redução do imposto produz um efeito econômico, fomenta a economia, produz riqueza, aumenta a produtividade, aumenta a arrecadação. Nós temos balança comercial superavitária, enfim. Nós temos programas de assistência social para as famílias que foram prejudicadas na pandemia. É um governo que entregou muito. Nós temos um trabalho do ministro Tarcísio maravilhoso, entregando rodovia, ferrovia, portos, transposição de águas no Nordeste para levar água para o Nordeste. É um trabalho excelente. O nosso maior desafio nesse momento é mostrar para a população tudo o que foi feito em 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio de governo, porque eu tenho certeza que o trabalho foi muito bem feito e tenho dito muito que em time que está ganhando não se mexe. Vamos reeleger nosso presidente. Deputado Thiago Manzoni, deputado eleito pelo Distrito Federal, PL, quero agradecer aqui a participação, deputado. Vamos manter contato aí nesses 4 anos, conte com a Band News. Algo que a gente sempre fala para todos os eleitos, para fiscalizar o seu mandato e o trabalho na Câmara Legislativa, esse é um papel importante da imprensa, e para acompanhar também as boas ações aí nesses próximos 4 anos. Muito obrigado, deputado. Rodrigo, te agradeço muito pelo convite. Thalita, muito obrigado. Agradeço a cordialidade de vocês e a oportunidade de estar aqui com os ouvintes da Band News. Quero mandar um abraço. Ainda posso, Rodrigo? Claro, por favor. 30 segundos, só mandar um abraço para o nosso eleitor, para as pessoas que ajudaram na campanha e para o povo do Distrito Federal, e dizer que eu me sinto muito honrado de ter sido eleito, muito honrado por cada um dos 25.554 votos. Agradeço de coração, é uma responsabilidade e nós vamos trabalhar duro para entregar um bom mandato para o Distrito Federal. Deputado Thiago Manzoni, eleito pelo PL, conversou com a gente.